A manhã desponta gelada sobre a fazenda São Bento, nas montanhas escarpadas do interior de Minas Gerais. O sol ainda luta desesperadamente para atravessar as nuvens densas e ameaçadoras que se acumulam no horizonte como uma armada sombria, prenunciando uma tempestade de proporções devastadoras. O silêncio opressivo é quebrado apenas pelo vento forte e cortante que balança violentamente os galhos secos das árvores centenárias ao redor do estábulo principal, criando uma sinfonia sinistra de rangidos e gemidos que ecoa pelas montanhas desertas. De repente, um relincho desesperado e agonizante rasga o ar matinal como uma lâmina afiada cortando seda. Dentro do estábulo rústico de madeira envelhecida, Trovão, um magnífico cavalo puro sangue, de pelagem castanha reluzente, que brilha como cobre polido mesmo na penumbra, está caído dramaticamente no chão de terra batida da baia. Seus olhos, normalmente vivaces e cheios da energia selvagem que caracteriza sua linhagem nobre, agora estão completamente vidrados e fixos no teto de madeira carcomida, como se estivessem contemplando algum mistério invisível que apenas os moribundos podem perceber. Seu peito poderoso mal se move, apenas um sussurro, quase imperceptível de vida que luta contra a morte iminente. Uma respiração fraca, irregular e agonizante, como o último fôlego de um fole antigo e quebrado. As patas traseiras musculosas estão horrivelmente presas sob uma trave de madeira maciça de mais de 200 quilos, que desabou brutalmente durante a madrugada tempestuosa, esmagando impiedosamente suas costas e prendendo-o ao chão como uma armadilha mortal da qual não há escape possível. O sangue vermelho escuro escorre lenta e continuamente da ferida profunda e irregular em sua cabeça nobre, onde um pedaço de metal pontiagudo e enferrujado o atingiu com força descomunal, quando toda a estrutura centenária cedeu sob a pressão dos ventos furiosos. Cada respiração laboriosa é um esforço monumental que consome suas últimas reservas de energia vital. Seus lábios outrora rosados estão agora pálidos, quase roxos, indicando que o oxigênio está se esgotando rapidamente em seu sistema circulatório. O tempo está se esgotando com a velocidade implacável de uma ampulheta quebrada. A poucos metros de distância, no mesmo estábulo frio e úmido, uma pequena figura peluda observa toda a tragédia em silêncio respeitoso e carregado de tensão. É Rex, um vira-lata corajoso de porte médio, com pelagem marrom avermelhada, marcada por manchas brancas irregulares no peito, que parecem estrelas pintadas pela própria natureza. Seus olhos escuros brilham com uma inteligência rara e uma determinação férrea que poucos humanos conseguiriam compreender ou igualar, mesmo em suas melhores horas. Rex se aproxima devagar e cautelosamente de Trovão, seus passos sendo os mais silenciosos possível sobre a palha espalhada pelo chão, como se instintivamente soubesse que qualquer movimento brusco poderia acelerar o fim inevitável. O cavalo, mesmo mergulhado na agonia mais profunda, reconhece a presença reconfortante do amigo fiel e tenta mover a cabeça pesada na direção do pequeno cão. Um gemido baixo e prolongado escapa de sua garganta ressecada, um som que carrega toda a dor do mundo. É um pedido de ajuda mudo, mas eloquente, um último apelo desesperado antes que seja tarde demais para qualquer intervenção salvadora. O cão fareja cuidadosamente ao redor da trave caída, avaliando a situação com a precisão de um engenheiro experiente. A madeira é pesada demais para ser movida por força bruta, mesmo que ele fosse 10 vezes maior. Mas Rex não é do tipo que desiste facilmente diante de obstáculos aparentemente impossíveis. Ele corre até a porta entreaberta do estábulo e late com todas as forças que possui, produzindo um som alto e penetrante que ecoa pela fazenda vazia como um alarme de emergência.
O som se propaga através dos campos desertas, atravessa o pomar de laranjas que separa a casa principal do estábulo e se perde nas montanhas distantes. Mas ninguém responde ao chamado desesperado. O fazendeiro, seu Antônio, um homem trabalhador de 58 anos, com mãos calejadas e coração generoso, havia partido muito antes do amanhecer para a cidade distante buscar medicamentos urgentes para sua esposa, Dona Maria, que estava acamada com uma pneumonia grave. A viagem de ida e volta levaria pelo menos 8 horas nas estradas precárias da região, e ele não voltaria até o final da tarde. Os vizinhos mais próximos, a família Santos, estavam a quilômetros de distância, muito longe para ouvir qualquer som vindo da fazenda isolada. Rex sabia instintivamente que estava completamente sozinho nesta missão aparentemente impossível. Voltando para junto de Trovão, com o coração apertado pela angústia, Rex observa com crescente desespero como a respiração do cavalo fica cada vez mais fraca e irregular. As patas dianteiras começam a tremer incontrolavelmente, um sinal claro de que o nobre animal está entrando em choque devido à perda de sangue e à dor extrema. A cada segundo que passa inexoravelmente, as chances de sobrevivência diminuem drasticamente, como grãos de areia caindo através de uma peneira furada. Foi então que Rex, com seus instintos aguçados de sobrevivente, notou algo crucial que poderia mudar o destino de ambos. Uma pequena abertura irregular na parede apodrecida dos fundos do estábulo, por onde a água da chuva havia corroído a madeira ao longo de décadas de infiltração constante. Era uma fenda estreita e traiçoeira, mas talvez grande o suficiente para que seu corpo esguio conseguisse passar com algum esforço. Do outro lado dessa abertura improvisada, havia uma descida íngreme e perigosa em direção ao vale distante, onde ficava a propriedade do veterinário mais próximo, Dr. Roberto, um homem conhecido em toda a região por sua dedicação aos animais. O cão olhou para Trovão mais uma vez, gravando na memória cada detalhe do rosto sofrido de seu melhor amigo. O cavalo estava perdendo rapidamente a consciência, suas pálpebras pesadas começando a se fechar, como cortinas se encerrando no final de uma tragédia. Era literalmente agora ou nunca, um momento de decisão que definiria o destino de 2 vidas preciosas. Rex latiu uma vez, alto e claro, como se estivesse fazendo uma promessa solene que ecoaria pela eternidade, e disparou com determinação inabalável em direção à abertura na parede dos fundos. Com um salto ágil e calculado, ele se espremeu pela fenda estreita de madeira apodrecida, sentindo as bordas ásperas arranharem seu pelo sedoso e abrirem pequenos cortes em sua pele sensível. Do outro lado, a paisagem se estendia diante dele como um desafio mortal que testaria todos os limites de sua coragem e resistência física. A descida era muito mais íngreme e traiçoeira do que parecia de dentro da segurança relativa do estábulo. Rochas soltas e arbustos espinhosos cobriam o terreno irregular como uma armadilha natural, projetada para impedir qualquer tentativa de passagem. Lá embaixo, a uma distância que parecia infinita, Rex podia vislumbrar a casa branca característica do veterinário, pequena como um ponto de esperança, em meio à vastidão ameaçadora da paisagem montanhosa. Parecia absolutamente impossível chegar lá a tempo de salvar Trovão. Mas enquanto olhava para trás uma última vez e via a silhueta cada vez mais imóvel de Trovão através da abertura, Rex soube com absoluta certeza que não tinha escolha. Com um uivo que ecoou pelas montanhas como o grito de guerra de um herói lendário, ele começou a descida desesperada e perigosa pela encosta rochosa. As primeiras gotas geladas de chuva começaram a cair do céu escurecido, anunciando que a tempestade estava prestes a descarregar toda a sua fúria sobre a região. Se esse cachorro já te emocionou no primeiro passo, se inscreve no canal e caminha junto nessa história.
Rex não nasceu herói, nem foi destinado desde o berço para atos de coragem extraordinária. Há apenas 2 anos e meio, ele era simplesmente mais um filhote abandonado e esquelético nas ruas geladas e impiedosas da periferia de Belo Horizonte, disputando ferozmente restos de comida apodrecida com outros animais de rua igualmente desesperados, e evitando constantemente os caçadores de cães que percorriam os bairros mais pobres em caminhões barulhentos, capturando animais para destinos sombrios e incertos. Suas primeiras e mais dolorosas memórias eram fragmentos cortantes de fome constante que roía suas entranhas como ácido, e frio penetrante que chegava até os ossos durante as longas noites de inverno mineiro, quando a temperatura despencava abaixo de zero e transformava as ruas em armadilhas mortais para os desabrigados. A mãe de Rex havia desaparecido misteriosamente quando ele e seus 4 irmãos tinham apenas algumas semanas de vida, seus olhinhos mal tendo se aberto para contemplar um mundo que se mostraria cruel e implacável. Provavelmente, ela foi capturada pelos temidos caçadores durante uma de suas rondas matinais, deixando para trás uma ninhada de filhotes indefesos que mal sabiam como sobreviver. Um por um, com uma regularidade heartbreaking que marcaria Rex para sempre, os irmãos foram sucumbindo às duras realidades da vida nas ruas hostis. O primeiro morreu de hipotermia durante uma noite particularmente brutal, quando o frio cortante penetrou através de seu pelo fino e jovem. O segundo e o terceiro morreram de fome e desidratação, seus pequenos corpos simplesmente não conseguindo mais suportar a luta desigual pela sobrevivência. O quarto irmão desapareceu durante uma tarde chuvosa, deixando apenas uma pequena mancha de sangue na calçada rachada como evidência silenciosa de seu destino trágico. Rex ficou completamente sozinho aos 3 meses de idade. Um filhote esquelético que pesava menos de 5 quilos, vagando sem rumo nem esperança pelas ruas hostis de uma cidade que parecia não demonstrar piedade pelos fracos e desamparados. Sua pelagem, que hoje brilha com tons ricos de marrom avermelhado, era então opaca e cheia de parasitas que sugavam sua pouca energia restante. Suas costelas eram dolorosamente visíveis através da pele esticada, e seus olhos, embora mantivessem um brilho teimoso de inteligência, estavam fundos em órbitas escuras que denunciavam a desnutrição crônica e severa. Durante meses que pareciam décadas, Rex desenvolveu uma série complexa de estratégias de sobrevivência que testaram sua inteligência precoce até os limites. Ele aprendeu a identificar os horários exatos em que os lixeiros faziam suas rondas meticulosas, conseguindo chegar aos contêineres antes que outros animais mais fortes pudessem reivindicar os melhores restos. Descobriu quais padarias descartavam pães velhos nos finais de tarde e quais restaurantes deixavam sobras aproveitáveis em sacos mal fechados nas calçadas. Mais importante ainda, desenvolveu uma habilidade quase sobrenatural para detectar perigo a quilômetros de distância, conseguindo identificar o som característico dos caminhões da carrocinha antes mesmo que aparecessem no horizonte. Foi durante uma noite particularmente brutal de agosto, quando uma frente fria trouxe chuva gelada e ventos cortantes que transformaram a cidade em um ambiente ainda mais hostil, que o destino de Rex mudou dramaticamente para sempre. Ele havia se escondido embaixo de um caminhão estacionado em um posto de gasolina mal iluminado, buscando qualquer abrigo que pudesse encontrar contra a tempestade que ameaçava congelar seu sangue. Estava tão fraco e exausto que mal conseguia manter os olhos abertos, e seu pequeno corpo tremia incontrolavelmente devido ao frio que penetrava até a medula de seus ossos. Era muito provável que Rex não sobrevivesse àquela noite terrível. Foi quando seu Antônio o encontrou, como um anjo enviado pela providência.
O fazendeiro estava voltando para casa depois de vender seus produtos orgânicos no mercado matinal da cidade, uma rotina que seguia religiosamente há mais de 20 anos. Ao parar no posto de gasolina para abastecer sua caminhonete velha, mas confiável, ouviu um choro fraco e desesperado vindo de baixo do veículo. Quando se abaixou com cuidado para investigar, armado com uma pequena lanterna, encontrou Rex. Na época não passava de um punhado de ossos cobertos por pelos emaranhados e sujos, um espetáculo de pura miséria que tocou profundamente seu coração calejado, mas generoso. "Que diabo você está fazendo aí embaixo, nesse frio de rachar, pequeno?" murmurou seu Antônio com voz gentil, estendendo a mão cautelosamente, sem querer assustar o filhote traumatizado. Rex não tinha mais força física nem energia emocional para fugir ou demonstrar medo. Quando as mãos calorosas e surpreendentemente suaves do fazendeiro o pegaram no colo com infinito cuidado, ele apenas se aninharam contra o peito largo do homem, sentindo pela primeira vez em meses um pouco de calor humano genuíno e segurança verdadeira. O cheiro de terra honest, suor de trabalho digno e café forte que emanava de seu Antônio era como um bálsamo para sua alma ferida e desconfiada. A viagem de volta para a fazenda São Bento foi silenciosa e transformadora para ambos. Rex dormiu profundamente nos braços protetores de seu Antônio pela primeira vez em sua curta vida, embalado pelo ronco suave do motor da caminhonete e pelo calor reconfortante do casaco de flanela que o fazendeiro havia colocado sobre ele. Quando finalmente acordou, horas depois, estava deitado em uma cama improvisada de palha fresquinha e macia no celeiro aquecido, com uma tigela de leite morno e pedaços generosos de pão caseiro à sua disposição. Um banquete digno de reis para alguém que havia conhecido apenas fome. Dona Maria, a esposa devotada de seu Antônio e uma mulher de coração verdadeiramente maternal que havia criado 5 filhos e dezenas de animais ao longo dos anos, assumiu pessoalmente os cuidados intensivos de Rex. Ela passou horas preciosas limpando suas feridas infectadas com água morna e sabão neutro, escovando delicadamente seus pelos emaranhados até que voltassem a brilhar, e conversando com ele em voz baixa e melodiosa enquanto ele se recuperava gradualmente da desnutrição e dos traumas físicos e emocionais profundos. Mas foi com Trovão que Rex desenvolveu sua amizade mais profunda e transformadora, uma conexão que transcenderia espécies e se tornaria a força motriz da maior aventura de suas vidas. A descida pela encosta se revelou ainda mais traiçoeira e perigosa do que Rex havia antecipado em seus piores pesadelos. A chuva, que havia começado como pingos esparsos e aparentemente inofensivos, agora caía em torrentes violentas e implacáveis, transformando rapidamente a terra seca e compactada em lama escorregadia e traiçoeira que grudava em suas patas como cola industrial. Cada passo que Rex dava se tornava uma luta épica contra a gravidade implacável e o terreno cada vez mais instável e perigoso. O solo da montanha, normalmente firme e confiável durante a estação seca, havia se transformado em uma armadilha mortal de barro viscoso que ameaçava sugar suas patas a cada movimento. Rex havia percorrido apenas algumas centenas de metros da descida, quando seu primeiro obstáculo real e intimidador apareceu diante dele como um desafio aparentemente intransponível. Um desfiladeiro estreito, mas profundo, cortava dramaticamente a encosta como uma cicatriz na terra, com cerca de 3 metros de largura e pelo menos 10 metros de profundidade abissal. Nas condições secas normais da estação, talvez fosse tecnicamente possível contorná-lo através de uma trilha íngreme que serpenteava perigosamente pela lateral. Mas a chuva torrencial havia transformado as bordas em pura lama instável, que desmoronava ao menor toque, criando pequenas avalanches de terra e pedras que caíam no vazio escuro abaixo. O cão parou na beira do abismo,
seu coração batendo tão forte que ele podia ouvir o som ecoando em seus ouvidos como tambores de guerra. Ele observou cuidadosamente a distância que o separava da margem oposta, calculando mentalmente suas chances de sucesso com a precisão de um engenheiro experiente. Lá embaixo, no fundo sombrio do desfiladeiro, a água da chuva já havia começado a se acumular rapidamente, formando uma correnteza perigosa e turbulenta que carregava galhos, pedras e detritos montanha abaixo com força suficiente para esmagar ossos. Não havia tempo precioso para procurar uma rota alternativa mais segura. Cada segundo perdido era um segundo a menos na vida de Trovão, que estava morrendo lentamente no estábulo distante. Rex podia quase sentir a respiração fraca de seu amigo se tornando cada vez mais irregular e superficial, e essa imagem mental aterrorizante o encheu de uma determinação desesperada que queimava em seu peito como fogo sagrado. Com um salto que exigiu toda a sua coragem acumulada durante meses de sobrevivência nas ruas hostis, Rex se lançou corajosamente através do desfiladeiro. Por um momento aterrorizante que pareceu durar uma eternidade, ele ficou suspenso no ar úmido e carregado de ameaças. Suas patas dianteiras, estendidas ao máximo de sua capacidade, lutando desesperadamente para alcançar a borda oposta, enquanto a gravidade tentava implacavelmente puxá-lo para o abismo escuro e mortal abaixo. Suas garras encontraram a terra molhada da outra margem, mas começaram a escorregar perigosamente devido à lama traiçoeira. Por alguns segundos eternos e desesperadores, Rex ficou pendurado precariamente na borda do precipício, suas patas traseiras balançando no vazio ameaçador enquanto ele lutava freneticamente para encontrar qualquer tipo de apoio sólido. A terra macia cedia constantemente sob suas garras, pequenos torrões de barro caindo no vazio e ecoando sinistramente no fundo do desfiladeiro. Desesperado e usando reservas de força que não sabia que possuía, Rex cavou suas garras mais fundo na terra molhada e se puxou para cima com toda a sua força, seus músculos tremendo violentamente com o esforço extremo e sobre-humano. Finalmente, conseguiu impulsionar suas patas traseiras para a segurança relativa da encosta. Mas o esforço monumental havia custado energia preciosa que ele não podia se dar ao luxo de perder. Não havia um segundo para descansar ou recuperar o fôlego. Rex balançou vigorosamente o corpo para se livrar do excesso de água e barro que grudava em sua pelagem, e continuou correndo encosta abaixo, sua respiração já pesada e laboriosa, mas sua determinação permanecendo absolutamente inabalável como rocha sólida. A meio caminho da descida perigosa, um novo perigo surgiu das sombras ameaçadoras da mata fechada que margeava a encosta. Rex ouviu o som antes de ver a ameaça, o rosnado baixo, gutural e ameaçador de um animal selvagem que ecoava entre as árvores úmidas como um prenúncio de violência iminente. Entre os troncos escuros das árvores à sua frente, 2 olhos amarelos brilhavam na penumbra criada pela tempestade, refletindo uma inteligência primitiva e uma agressividade territorial que não admitia negociação ou apelos à razão. Era um cachorro selvagem, significativamente maior que Rex, com pelagem escura e irregular, cicatrizes profundas no focinho que indicavam uma vida de lutas constantes pela sobrevivência e músculos desenvolvidos que denunciavam anos de caça e confrontos violentos com outros predadores. O animal selvagem bloqueava completamente o caminho mais direto em costa abaixo, posicionado estrategicamente em uma passagem estreita entre 2 formações rochosas naturais. Suas orelhas estavam abaixadas em posição de ataque iminente. Seus dentes amarelados e afiados estavam à mostra em uma careta ameaçadora, e cada músculo de seu corpo estava tenso como mola comprimida, pronto para o confronto violento.
Rex parou abruptamente, avaliando rapidamente a situação com a inteligência aguçada que havia desenvolvido durante seus meses de sobrevivência nas ruas hostis da cidade. O cachorro selvagem claramente considerava aquele território como seu domínio exclusivo, e não havia nenhuma intenção visível de permitir que um invasor passasse sem uma luta que poderia ser mortal. Contornar o animal significaria adicionar pelo menos mais 20 ou 30 minutos à jornada desesperada, tempo precioso que Trovão definitivamente não tinha disponível. O confronto parecia inevitável e potencialmente fatal, mas Rex sabia instintivamente que uma luta prolongada poderia resultar em ferimentos graves que impossibilitariam completamente sua missão de resgate. Ele precisava encontrar uma solução inteligente e criativa, não uma solução baseada em força bruta. Rex se posicionou cuidadosamente em uma postura defensiva, mas deliberadamente não agressiva, mantendo seu centro de gravidade baixo e suas opções de fuga sempre abertas. Com um latido firme, mas não provocativo, ele tentou comunicar sua urgência desesperada, como se o animal selvagem pudesse entender através de alguma linguagem universal que aquela não era uma invasão territorial comum, mas uma questão literal de vida ou morte. O cachorro selvagem respondeu com um rosnado mais alto e intimidador, avançando alguns passos ameaçadores na direção de Rex. Suas patas traseiras se flexionaram, preparando-se para um salto explosivo que poderia terminar o confronto em segundos violentos. Era absolutamente claro que não havia possibilidade de negociação ou apelo à compaixão selvagem. Foi então que Rex teve uma ideia brilhante, nascida do desespero absoluto e da necessidade desesperadora. Em vez de enfrentar o animal diretamente ou tentar fugir covardemente, ele fez algo completamente inesperado que pegou o predador de surpresa total. Correu subitamente em direção a uma árvore próxima e começou a latir freneticamente para os galhos superiores, como se houvesse algo extremamente importante ou ameaçador escondido na copa verdejante. O cachorro selvagem, confuso e momentaneamente desorientado pelo comportamento estranho e inexplicável, olhou instintivamente para cima, tentando identificar a suposta ameaça que havia captado a atenção total de Rex. Seus olhos amarelos vasculharam os galhos molhados em busca de qualquer sinal de perigo real. Nesse momento crucial de distração, Rex disparou habilmente pela lateral da passagem rochosa, contornando o animal desconcentrado e continuando sua descida desesperada antes que o predador pudesse reagir à manobra engenhosa. Funcionou perfeitamente. O cachorro selvagem latiu uma vez em protesto frustrado, mas não deu perseguição. Aparentemente satisfeito em ter defendido seu território sem precisar se envolver em uma luta potencialmente perigosa. Rex continuou correndo montanha abaixo, mas agora estava visivelmente exausto e próximo de seus limites físicos. Seus músculos começavam a tremer incontrolavelmente com o esforço prolongado. Sua língua pendia da boca numa tentativa desesperada de regular a temperatura corporal, e sua respiração havia se tornado pesada e irregular. A chuva continuava absolutamente implacável, encharcando completamente sua pelagem e dificultando ainda mais cada movimento. A paisagem ao redor começou a mudar gradualmente conforme ele se aproximava do vale distante. As rochas íngremes e a vegetação esparsa da montanha deram lugar a campos mais planos e organizados, mas agora um novo problema se apresentava com força total. A água da chuva torrencial havia se acumulado em vários pontos baixos do terreno, formando poças temporárias, córregos improvisados e pequenos lagos que não existiam durante a estação seca normal. Rex teve que vadear corajosamente através de água que às vezes chegava até sua barriga, lutando contra correntezas que eram muito mais fortes e perigosas do que aparentavam na superfície enganadora.
A água gelada penetrava através de sua pelagem até a pele, fazendo-o tremer incontrolavelmente e sugando ainda mais de sua energia já perigosamente limitada. Se você acredita que ele vai conseguir, comenta agora. Enquanto Rex lutava heroicamente para encontrar uma forma de atravessar o rio transbordante e furioso, uma situação ainda mais perigosa e sinistra se desenvolvia de volta à fazenda São Bento, como se o destino estivesse conspirando para tornar esta noite a mais desafiadora possível. 3 homens de aparência intimidadora haviam chegado ao local em um jipe preto com vidros escuros e placas falsas, aproveitando-se calculadamente da ausência de seu Antônio e da vulnerabilidade momentânea da propriedade isolada nas montanhas. O líder indiscutível do grupo era Marcos Venâncio, um homem de 42 anos com cicatrizes profundas no rosto. Uma cortesia de uma briga de bar que havia resultado em morte 15 anos antes, e olhos frios como pedra polida que não demonstravam um pingo de compaixão ou remorso por qualquer ação que pudesse cometer. Sua reputação sombria nas redondezas era bem estabelecida e temida. Ele era conhecido como um ladrão especializado em gado e cavalos de raça, um homem que não hesitava em usar violência extrema quando julgava necessário para seus objetivos criminosos. Seus 2 comparsas eram igualmente perigosos, cada um carregando seu próprio histórico de crimes violentos. Júlio Santos, um homem de 30 e poucos anos, com um histórico extenso de assaltos e uma cicatriz que corria da orelha esquerda até o canto da boca, resultado de uma discussão com navalha que quase lhe custou a vida. E Carlinhos Mendes, o mais jovem do grupo aos 25 anos, mas igualmente perigoso devido à sua impulsividade descontrolada e tendência preocupante à violência desnecessária e gratuita. Todos os 3 eram procurados pela polícia de 3 estados por uma série de crimes que incluíam roubo de gado, receptação, agressão grave e até mesmo homicídio. Eles eram conhecidos na região rural como os açougueiros, um apelido macabro que haviam ganhado não apenas por roubar gado sistematicamente, mas por sua disposição perturbadora em mutilar ou matar animais que considerassem inconvenientes para seus negócios ilegais e lucrativos. Sua especialidade sinistra era identificar meticulosamente propriedades com animais valiosos, estudar obsessivamente as rotinas dos proprietários desavisados e atacar durante janelas calculadas de oportunidade quando as fazendas estavam mais vulneráveis e desprotegidas. Olha só o que temos aqui escondido, neste lugar esquecido por Deus, murmurou Marcos sinistro, observando o estábulo através de binóculos militares de alta qualidade que havia roubado de um quartel anos antes. Aquele cavalo castanho vale pelo menos 50 mil reais no mercado negro, talvez mais. Puro sangue da melhor qualidade, pelo que posso avaliar de longe. Eles haviam recebido a informação valiosa de que seu Antônio estaria fora da fazenda até o final da tarde através de Zé Pequeno, um viciado em crack que frequentava os bares mais sórdidos da cidade e vendia informações sobre fazendas isoladas em troca de drogas baratas. Era uma oportunidade perfeita para um roubo rápido, eficiente e altamente lucrativo, o tipo de operação que eles executavam com precisão militar há anos. O que eles não esperavam nem haviam planejado era encontrar Trovão em estado crítico e literalmente próximo da morte. Chefe, tem alguma coisa muito errada acontecendo ali, disse Júlio com crescente preocupação, apontando para o estábulo com um dedo tatuado. Aquela trave de madeira gigante caiu em cima do animal. O cavalo pode estar ferido gravemente ou até mesmo morto. Marcos franziu o senho profundamente, sua mente calculista imediatamente avaliando como essa complicação inesperada afetaria seus planos cuidadosamente elaborados ao longo de semanas. Um cavalo ferido ou morto não valia absolutamente nada no mercado negro. Na verdade, seria apenas um problema custoso e arriscado de se livrar sem deixar evidências.
Eles se aproximaram do estábulo com cautela militar característica, suas botas pesadas fazendo o menor ruído possível sobre a terra molhada pela chuva que começava a cair. O único som audível era a chuva batendo implacavelmente no telhado de zinco ondulado e o vento uivante que se infiltrava através das frestas irregulares nas paredes de madeira envelhecida pelo tempo. Dentro do estábulo, a situação de Trovão havia se tornado ainda mais desesperadora durante a ausência prolongada de Rex. Sua respiração estava tão fraca que era quase imperceptível, reduzida a pequenos sussurros irregulares que mal moviam seu peito poderoso. Ele havia perdido completamente a consciência há vários minutos críticos, seu corpo entrando automaticamente em modo de conservação de energia, numa tentativa biológica desesperada de sobrevivência contra todas as probabilidades. O sangue da ferida profunda em sua cabeça nobre havia se espalhado consideravelmente pelo chão de terra batida, misturando-se com a água da chuva que gotejava persistentemente através das telhas danificadas do telhado centenário. A poça escura ao redor de sua cabeça havia crescido alarmantemente, criando um padrão sinistro que indicava perda significativa e potencialmente fatal de sangue. Merda! Praguejou Marcos com raiva e frustração visíveis ao avaliar a situação crítica diante de seus olhos. O animal está praticamente morto. Isso complica significativamente nossos planos. Carlinhos, o mais novo e menos endurecido emocionalmente do grupo, observou a cena com crescente desconforto que se refletia claramente em sua expressão normalmente dura. Chefe, a gente não pode simplesmente deixar ele aqui sofrendo dessa forma terrível. Está claramente agonizando e sentindo uma dor insuportável. E desde quando você virou veterinário ou ativista dos direitos dos animais? Marcos o repreendeu com dureza e sarcasmo cortante. Não estamos aqui para fazer caridade ou salvar vidas. Estamos aqui para fazer dinheiro rápido e sumir sem deixar rastros. Júlio se ajoelhou cautelosamente ao lado da trave caída e examinou com cuidado a extensão real dos ferimentos de Trovão. Sua experiência criminal lhe dando conhecimento prático sobre ferimentos graves e chances realistas de sobrevivência. Pode ser que ele se recupere parcialmente se a gente conseguir tirar essa madeira pesada de cima das patas dele. Cavalos de raça pura têm valor comercial considerável, mesmo machucados, desde que consigam pelo menos ficar em pé. Foi então que Marcos teve uma ideia particularmente cruel e calculista que refletia perfeitamente sua natureza desprovida de compaixão. Se eles conseguissem salvar o cavalo, mesmo que apenas parcialmente e com sequelas permanentes, ainda poderiam vendê-lo para trabalhos mais pesados nas fazendas remotas, ou até mesmo para o matadouro clandestino que operava discretamente nos arredores da cidade. Qualquer quantia em dinheiro seria melhor que voltar de mãos vazias após todo o planejamento e risco investidos. Vamos tirar essa trave maldita de cima dele, ordenou Marcos com autoridade fria. Mas se o animal morrer durante o processo, o problema é exclusivamente dele, não nosso. Os três homens se posicionaram estrategicamente ao redor da pesada trave de madeira maciça que havia causado toda a tragédia. Era um trabalho delicado, que exigiria cuidado extremo e coordenação perfeita para não machucar ainda mais o cavalo já gravemente ferido. Mas eles estavam muito mais preocupados com sua própria segurança e conveniência do que com o bem-estar do animal inconsciente. Na conta de 3, comandou Marcos com frieza militar. 1, 2, 3... Eles levantaram a trave com força bruta e total falta de cuidado, sem a delicadeza necessária para evitar danos adicionais. O peso imenso da madeira deslizou descontroladamente e caiu pesadamente ao lado de Trovão. O impacto violento fazendo o animal gemer involuntariamente de dor e abrir os olhos momentaneamente numa expressão de agonia pura e desesperada. Ainda está vivo,
exclamou Júlio com surpresa genuína, mas sua alegria inicial durou apenas alguns segundos. Marcos observou friamente as patas traseiras de Trovão, que estavam claramente feridas de forma grave, possivelmente fraturadas em múltiplos pontos e inchadas de maneira alarmante. Não vai conseguir andar normalmente tão cedo. Talvez nunca mais consiga galopar como antes. Isso reduz drasticamente seu valor no mercado. Carlinhos se ajoelhou instintivamente ao lado do cavalo sofrido e tentou examinar os ferimentos com suas mãos inexperientes, movido por um impulso de compaixão que ainda resistia em algum canto de sua alma endurecida. Mas Marcos o puxou para trás com violência desnecessária. "Não toque nele com essas mãos sujas de novato", ordenou com brutalidade. "Você vai infectar os cortes e matar o animal antes que a gente possa tirar algum lucro substancial dele." Mas a verdadeira motivação de Marcos não era proteger a saúde de Trovão de forma alguma. Ele havia calculado rapidamente que um cavalo gravemente ferido seria extremamente difícil de transportar de forma discreta e quase impossível de vender por um preço que justificasse o risco envolvido. A situação havia se tornado muito mais complicada e potencialmente arriscada do que ele havia antecipado em seus planos originais. Foi exatamente nesse momento crítico que a natureza decidiu interferir ainda mais dramaticamente na situação já caótica e perigosa. A tempestade se intensificou subitamente com uma violência que surpreendeu até mesmo os criminosos experientes, com ventos que ultrapassavam facilmente os 80 quilômetros por hora e que começaram a balançar perigosamente toda a estrutura já comprometida do estábulo centenário. Pedaços grandes de telha de zinco voaram com o vento como projéteis mortais, e uma das peças maiores atingiu Júlio violentamente no ombro direito, abrindo um corte profundo e irregular que começou a sangrar copiosamente, manchando sua camisa escura. "Essa tempestade maldita está ficando perigosa demais para ficarmos aqui", gritou Carlinhos por cima do barulho ensurdecedor do vento e da chuva torrencial. "A gente deveria sair daqui imediatamente antes que o telhado inteiro desabe em nossas cabeças." Mas Marcos estava determinado obsessivamente a não voltar de mãos vazias depois de todo o planejamento meticuloso e risco calculado que haviam investido na operação arriscada. Rex reuniu cada fibra microscópica de força que ainda restava em seu corpo completamente exausto e disparou em direção à fazenda do Silva numa corrida final desesperada contra o tempo implacável que estava se esgotando rapidamente. A tempestade havia se transformado em algo verdadeiramente monstruoso e apocalíptico. Ventos uivantes que ultrapassavam facilmente os 100 quilômetros por hora arrancavam galhos inteiros das árvores centenárias como se fossem gravetos, e a chuva caía com tal intensidade sobrenatural e violenta que era praticamente impossível enxergar a mais de alguns metros de distância através da cortina líquida que envolvia toda a paisagem. Cada passo que Rex dava era uma tortura indescritível que testava os limites extremos de sua resistência física e mental, desenvolvida através de anos de sobrevivência nas ruas hostis. Suas patas estavam severamente feridas pelas rochas afiadas, como navalhas, e pelo terreno irregular e traiçoeiro da descida perigosa. Seus músculos tremiam incontrolavelmente de exaustão total, que já deveria ter o derrubado há quilômetros, e seu peito ardia com cada respiração laboriosa, como se houvesse brasas acesas em seus pulmões sobrecarregados. Mas a imagem vívida e aterrorizante de Trovão moribundo no estábulo distante continuava a impulsioná-lo para a frente com uma determinação que transcendia suas limitações físicas normais. A meio caminho para a fazenda do Silva, que representava sua última esperança de encontrar ajuda qualificada, Rex deparou com um obstáculo que quase o fez desistir completamente de sua missão heróica. Uma árvore gigantesca e centenária,
provavelmente com mais de 200 anos de idade, havia caído de forma dramática, atravessada na estrada principal, bloqueando totalmente a passagem com seu tronco maciço que media facilmente mais de 2 metros de diâmetro. A queda recente e violenta havia sido causada pelos ventos furiosos da tempestade, que continuavam a aumentar de intensidade, e o tronco colossal era tão alto que seria absolutamente impossível saltar por cima, mesmo para um animal mais atlético, e tão comprido que contorná-lo completamente levaria pelo menos 40 minutos preciosos, que Trovão definitivamente não tinha disponível. Desesperado e à beira do pânico total que ameaçava paralisar sua capacidade de raciocínio, Rex examinou franticamente a situação com os olhos experientes de um sobrevivente nato que havia enfrentado obstáculos aparentemente impossíveis durante toda a sua vida. A árvore havia criado uma barreira aparentemente intransponível que bloqueava completamente seu caminho. Mas então, ele notou algo que poderia representar sua única salvação possível. A queda violenta e dramática havia deixado um espaço microscópico entre o tronco maciço e o solo enlameado, onde as raízes enormes e retorcidas haviam se levantado dramaticamente quando a árvore gigante tombou sob a pressão dos ventos. Era uma abertura absolutamente minúscula, mal maior que o próprio Rex em sua posição mais comprimida possível. Mas talvez fosse tecnicamente viável se espremer por baixo, se ele conseguisse achatar seu corpo ao máximo e superar o medo claustrofóbico que naturalmente surgia diante de tal desafio. Sem um segundo de hesitação ou consideração detalhada pelos riscos mortais envolvidos, Rex se jogou de barriga no chão completamente lamacento e viscoso e começou a se arrastar como uma cobra desesperada por baixo do tronco colossal que parecia tentar esmagá-lo. O espaço era tão apertado e claustrofóbico que ele mal conseguia respirar adequadamente, seus pulmões comprimidos pelo peso da madeira acima. Galhos menores e raízes secundárias raspavam violentamente seu dorso, abrindo pequenos cortes que ardiam como fogo, e a terra molhada e viscosa grudava persistentemente em seus olhos e nariz, dificultando ainda mais sua respiração, já comprometida e laboriosa. Por um momento absolutamente terrível, que pareceu durar horas intermináveis, Rex pensou seriamente que havia ficado irremediavelmente preso naquele túnel natural, que poderia se tornar seu túmulo. Seu corpo estava comprimido ao máximo possível de sua capacidade física, mas ainda assim parecia grande demais para o espaço disponível. O pânico começou a se instalar gradualmente quando ele percebeu que não conseguia se mover nem para frente nem para trás, completamente imobilizado pela combinação de lama pegajosa e espaço insuficiente. Mas então, impulsionado por uma combinação explosiva de desespero puro, determinação inabalável e amor incondicional por Trovão que queimava em seu coração como uma chama eterna, Rex encontrou reservas ocultas de força que nem sabia que possuía em algum lugar profundo de seu espírito indomável. Com um esforço final que consumiu absolutamente tudo que restava de sua energia física e emocional, ele emergiu dramaticamente do outro lado da barreira, aparentemente intransponível, completamente coberto de lama escura da cabeça às patas, mas miraculosamente livre e ainda vivo. Não havia nenhum segundo precioso para se limpar adequadamente ou recuperar o fôlego perdido. Rex se levantou cambaleando ligeiramente devido à exaustão extrema e continuou sua corrida desesperada, mesmo com seus músculos protestando violentamente contra o esforço continuado que já deveria ter sido humanamente impossível de sustentar. Finalmente, como um milagre divino surgindo através da cortina densa e aparentemente impenetrável de chuva torrencial, as luzes amareladas e acolhedoras da fazenda do Silva apareceram na distância como faróis de esperança em meio à tempestade apocalíptica que transformara a noite em um pesadelo.
Rex podia ver claramente movimento reconfortante nas janelas iluminadas. Havia pessoas acordadas em casa, sua última esperança de salvação. Com o último fôlego que lhe restava em seus pulmões queimados pelo esforço extremo, ele disparou numa corrida final até a porta da frente e começou a latir e arranhar a madeira sólida com uma intensidade que beirava a histeria desesperada. A porta pesada se abriu rapidamente, revelando o doutor. Roberto Almeida, um homem venerável de 62 anos, com cabelos completamente grisalhos e uma expressão naturalmente bondosa que refletia décadas de dedicação incansável ao cuidado de animais necessitados. Ele estava vestindo um hobby de flanela grosso e chinelos confortáveis, claramente tendo sido acordado abruptamente do sono profundo, pelo barulho desesperado que ecoava através da tempestade. Rex, doutor. Roberto reconheceu imediatamente o cão da fazenda São Bento, sua voz experiente, carregada de surpresa genuína e preocupação crescente. Que diabo você está fazendo aqui sozinho em uma tempestade apocalíptica dessas? Onde está o seu Antônio? O que aconteceu de tão grave? Rex latiu com uma urgência que era quase humana em sua eloquência desesperada e correu alguns passos rápidos na direção exata de onde havia vindo. Depois voltou correndo para o doutor. Roberto, como um relâmpago, repetindo o movimento várias vezes em sequência rápida e precisa. Sua linguagem corporal era tão clara e desesperada que o veterinário experiente, que havia passado décadas interpretando o comportamento animal, entendeu imediatamente que algo estava drasticamente errado na fazenda São Bento. Alguma coisa muito grave aconteceu lá na fazenda, não foi, meu menino corajoso? Doutor. Roberto pegou rapidamente seu casaco impermeável mais pesado e suas chaves do gancho estrategicamente posicionado próximo à porta. Espera só um momento crucial. Vou pegar todos os meus equipamentos de emergência e minha maleta médica completa. Enquanto o doutor Roberto se preparava apressadamente com a eficiência de décadas de experiência em emergências veterinárias, reunindo metodicamente medicamentos especializados, seringas de vários tamanhos, instrumentos cirúrgicos esterilizados e equipamentos de emergência com a precisão de um cirurgião militar. Rex sentia suas forças se esgotarem completamente pela primeira vez desde o início de sua jornada heróica, que já durava horas. Ele havia corrido uma distância impossível de mais de 7 quilômetros, em condições absolutamente extremas que matariam a maioria dos animais, atravessado obstáculos que pareciam fisicamente impossíveis de superar, e superado todos os seus limites físicos e mentais previamente conhecidos. Suas patas tremiam tanto que ele mal conseguia permanecer em pé sobre suas próprias pernas. Sua respiração estava tão pesada e irregular que cada inspiração parecia um esforço monumental que consumia energia que não possuía, e seu corpo inteiro doía de uma forma que ele nunca havia experimentado antes em toda a sua vida de sobrevivência e superação. Mas mesmo em seu estado de exaustão total e completa, sua mente permanecia cristalina e focada exclusivamente em Trovão, que poderia estar dando literalmente seu último suspiro no estábulo distante. Não havia tempo para descansar adequadamente ou se recuperar do esforço sobre-humano. A cada segundo que passava inexoravelmente, Trovão poderia estar se afastando mais da vida e se aproximando da morte irreversível. Doutor, Roberto saiu correndo de casa, carregando uma mala enorme de equipamentos veterinários que pesava mais de 20 quilos, e saltou agilmente em sua caminhonete Toyota branca que estava estacionada sob um abrigo improvisado. Sobe rapidamente, Rex. Vamos descobrir imediatamente o que está acontecendo na fazenda e como podemos ajudar. Rex reuniu suas últimas forças, que não sabia que ainda possuía em algum reservatório oculto de determinação, e saltou com dificuldade para a cabine aquecida do veículo.
Enquanto o Dr. Roberto dirigia com habilidade e experiência pelas estradas lamacentas e extremamente perigosas da tempestade, navegando através de poças que pareciam lagos temporários e evitando galhos caídos que bloqueavam parcialmente a passagem, Rex se deitou exausto no banco de couro macio, finalmente permitindo que a exaustão absoluta tomasse conta de seu corpo completamente esgotado. A viagem de volta levou apenas 12 minutos de carro, mas cada minuto parecia uma eternidade torturante para Rex, cujo coração acelerado contava cada segundo como se fosse uma bomba-relógio aproximando-se da explosão final. Dr. Roberto dirigia o mais rápido que as condições meteorológicas extremas e as estradas rurais precárias permitiam, os faróis potentes cortando dramaticamente a escuridão absoluta da tempestade como espadas de luz. Rex mantinha seu focinho colado obsessivamente na janela embaçada pela condensação, observando ansiosamente cada curva familiar da estrada sinuosa que o levava de volta para casa. Quando finalmente chegaram à fazenda São Bento, Dr. Roberto imediatamente percebeu que algo estava muito errado na situação que se apresentava diante de seus olhos experientes. O jipe preto com vidros escuros, estacionado próximo ao estábulo, definitivamente não pertencia a seu Antônio. E havia algo profundamente sinistro na forma como estava posicionado estrategicamente, como se os ocupantes estivessem tentando esconder sua presença de olhares curiosos. Tem gente estranha aqui que definitivamente não deveria estar, murmurou o doutor. Roberto, com crescente preocupação e um toque de medo legítimo, pegando sua maleta médica pesada e verificando discretamente se seu telefone celular tinha sinal suficiente para emergências policiais. Rex, fica bem perto de mim e não se afasta por nada neste mundo. Eles se aproximaram do estábulo com extrema cautela, movendo-se como soldados experientes se aproximando de território potencialmente hostil. Através das frestas irregulares nas paredes de madeira envelhecida e rachada, Dr. Roberto podia ver claramente luzes de lanternas se movendo erraticamente lá dentro, e conseguia ouvir vozes masculinas ásperas discutindo em tons baixos, mas claramente agitados e potencialmente violentos. "Cavalo está praticamente morto mesmo", dizia uma voz particularmente áspera e cruel que gelou o sangue de Dr. Roberto. "Vamos pegar tudo o que conseguirmos carregar e vazar daqui antes que alguém apareça e complique nossa situação." Doutor Roberto compreendeu instantaneamente que estava lidando com criminosos perigosos. Provavelmente ladrões especializados em roubo de gado e equipamentos agrícolas que não hesitariam em usar violência se necessário. Sua primeira reação instintiva foi ligar imediatamente para a polícia e esperar por reforços adequados. Mas então ele ouviu algo que fez seu sangue veterinário gelar completamente nas veias. Um gemido fraco, agonizante e desesperado, que só poderia vir de um animal em sofrimento extremo e possivelmente próximo da morte. Havia um animal gravemente ferido lá dentro, possivelmente morrendo naquele exato momento, e cada segundo de atraso adicional poderia significar literalmente a diferença entre vida e morte para uma criatura inocente. Dr. Roberto tomou uma decisão extremamente corajosa, que definiria o curso de todos os eventos subsequentes e mudaria várias vidas para sempre. Ele não podia esperar 20 ou 30 minutos pela chegada da polícia enquanto um animal sofria e morria lentamente. Um ser vivo estava em agonia, e seu juramento sagrado como veterinário era salvar vidas, independentemente das circunstâncias perigosas ou riscos pessoais envolvidos.
Com Rex posicionado corajosamente ao seu lado como um guarda-costas leal e determinado, Dr. Roberto empurrou decisivamente a porta pesada do estábulo e entrou com autoridade, acendendo uma lanterna LED extremamente poderosa que iluminou toda a cena com luz branca e reveladora. Se essa cena já te arrepiou, compartilha com alguém que ama animais. A tensão no estábulo havia alcançado um ponto de ruptura absoluto que parecia suspenso no ar, como eletricidade estática antes de uma tempestade devastadora. Marcos segurava o cabo de aço pesado como uma arma mortal. Doutor. Roberto empunhava a seringa com determinação desesperada. Rex rosnava ferozmente com todos os seus instintos de proteção ativados ao máximo. E Trovão lutava heroicamente para se manter consciente mesmo em seu estado crítico que beirava a morte iminente. A tempestade lá fora parecia ecoar e amplificar o caos interno do confronto mortal, com trovões ecoando dramaticamente através das montanhas como tambores de guerra anunciando uma batalha épica. Foi precisamente nesse momento de tensão máxima que Carlinhos, o mais jovem e menos endurecido emocionalmente dos três criminosos experientes, tomou uma decisão moral que mudaria fundamentalmente o curso de todos os eventos subsequentes. Observando atentamente Trovão, lutando desesperadamente para respirar, e Rex claramente disposto a morrer para proteger Doutor. Roberto, algo profundo e há muito adormecido dentro de sua consciência corrompida, se quebrou irreparavelmente como um dique rompendo sob pressão excessiva. Não, disse ele com voz trêmula, mas determinada, jogando deliberadamente a ferramenta cara que havia roubado no chão de madeira com um som metálico definitivo que ecoou pelo estábulo como um gongo. Eu não vou mais fazer parte dessa loucura desumana. Que merda você pensa que está fazendo, moleque inútil? Rosnou Marcos ameaçadoramente, sem tirar seus olhos frios e calculistas de Rex, que permanecia corajosamente em posição de ataque defensivo. Olha esse cavalo sofrendo de forma terrível, chefe. Olha esse cachorro corajoso que arriscou a própria vida. Eles são uma família verdadeira. Eles se amam de forma pura e incondicional. E a gente está aqui destruindo tudo isso por alguns trocados miseráveis que nem vão durar uma semana nas nossas mãos. Júlio, influenciado profundamente pela coragem moral demonstrada por Carlinhos, e vendo a situação escalar perigosamente para um nível de violência que ele não havia antecipado quando aceitou participar do que deveria ser um roubo simples, também hesitou visivelmente. A operação havia crescido muito além de um simples roubo de gado e se transformado em algo que poderia resultar em ferimentos graves, morte ou prisão perpétua. Mas Marcos estava completamente além da razão ou da compaixão humana básica. Tomado por uma raiva irracional e orgulho ferido que nublava completamente seu julgamento, já comprometido, ele levantou o cabo de aço pesado acima da cabeça com ambas as mãos trêmulas de fúria, mirando diretamente em Rex com intenção homicida clara e inequívoca. Se vocês dois não têm estômago para fazer o que precisa ser feito, eu resolvo essa situação sozinho e de uma vez por todas. Foi exatamente nesse momento crucial e definitivo que Rex tomou a decisão mais corajosa, nobre e altruísta de toda a sua vida heróica, que já havia sido marcada por inúmeros atos de bravura. Vendo que Marcos estava claramente prestes a atacar com força letal, e sabendo instintivamente que Dr. Roberto representava a única esperança real de salvar a vida de Trovão, Rex fez algo que absolutamente ninguém esperava ou poderia ter previsto, nem mesmo em seus pesadelos mais sombrios. Em vez de se esquivar defensivamente para salvar sua própria vida ou atacar preventivamente para neutralizar a ameaça, Rex saltou deliberadamente e conscientemente diretamente na trajetória do golpe mortal que Marcos estava preparando com todo o seu ódio concentrado.
Ele não estava tentando atacar o homem violento ou se defender contra o impacto iminente. Ele estava se colocando intencionalmente no caminho do cabo de aço para proteger Doutor. Roberto, mesmo sabendo perfeitamente que não sobreviveria ao impacto brutal que se aproximava. Rex sabia com absoluta certeza cristalina que não sobreviveria ao golpe violento do cabo de aço pesado, mas também sabia que sua ação heróica daria a Dr. Roberto a oportunidade crucial de agir decisivamente e salvar Trovão da morte certa. Era um sacrifício calculado e consciente, uma troca deliberada de sua própria vida pela vida de seu melhor amigo, o maior ato de amor que qualquer ser vivo poderia demonstrar. O cabo de aço desceu com força descomunal e brutalidade absoluta, atingindo Rex violentamente no flanco direito com um som seco e terrível que ecoou pelo estábulo como um tiro de canhão. O impacto foi tão devastador e brutal que arremessou o pequeno cão corajoso contra a parede sólida de madeira do estábulo com uma força que rachou várias tábuas antigas. Rex caiu pesadamente no chão ensanguentado e ficou completamente imóvel, seu corpo pequeno e heróico finalmente silenciado após sua jornada impossível que havia durado a noite inteira. Uma jornada que seria lembrada para sempre como exemplo máximo de coragem e amor incondicional. "Rex!" gritou o doutor. Roberto, com uma angústia e fúria que ele não sabia que era capaz de sentir, tomado por uma raiva protetiva que transformou completamente sua personalidade normalmente calma e controlada. A visão chocante e devastadora de Rex, sacrificando deliberadamente sua própria vida para salvar outros, teve um efeito psicológico devastador e imediato em todos os presentes no estábulo. Carlinhos começou a chorar abertamente e descontroladamente, lágrimas rolando abundantemente por seu rosto endurecido enquanto ele compreendia a magnitude total do sacrifício heróico que havia acabado de testemunhar. Júlio largou imediatamente tudo o que estava carregando e caminhou rapidamente até a porta, incapaz de continuar participando da violência depois de ver tal demonstração de amor puro. Até mesmo Marcos ficou completamente paralisado por vários segundos longos, olhando fixamente para o cão imóvel no chão, confrontado pela primeira vez em anos com as consequências reais e viscerais de sua violência descontrolada. Mas foi Trovão quem teve a reação mais extraordinária e comovente de todas. Vendo seu melhor amigo e companheiro mais querido caído e aparentemente morto, o cavalo encontrou uma fonte misteriosa de força e determinação que vinha de algum lugar muito além das limitações físicas normais. Com um esforço que desafiava toda a lógica médica e biológica conhecida, ele conseguiu se levantar parcialmente, apoiando-se penosamente nas patas dianteiras trêmulas. O som que saiu da garganta de Trovão não era apenas um relincho comum, era um grito primordial de dor emocional absoluta, raiva concentrada e desespero total que ecoou através da tempestade e das montanhas, como o lamento de uma alma literalmente se despedaçando. Era o som de um coração se partindo em milhões de pedaços, de uma amizade sagrada sendo destruída pela crueldade gratuita de seres humanos desprovidos de compaixão. Esse som animal e primitivo quebrou completamente qualquer resistência que ainda restava nos três criminosos. Carlinhos correu para fora do estábulo em lágrimas incontroláveis, incapaz de suportar mais um segundo da cena traumática que se desenrolava. Júlio o seguiu imediatamente, sua consciência finalmente despertada pela tragédia que havia ajudado a causar. Até mesmo Marcos, confrontado brutalmente com a magnitude emocional devastadora do que havia feito e o som assombrado do lamento de Trovão que ecoava em sua alma corrompida, largou o cabo de aço ensanguentado e saiu cambaleando do estábulo como um homem possuído, sua mente temporariamente fragmentada pela realidade do que havia acabado de acontecer. Doutor,
Roberto se ajoelhou imediatamente ao lado de Rex com mãos trêmulas de emoção, verificando seus sinais vitais com a experiência e precisão de décadas de prática veterinária. O cão estava inconsciente e ferido gravemente, com costelas possivelmente quebradas e ferimentos internos que poderiam ser fatais, mas ainda respirava. Fraco e irregular, mas ainda respirava com determinação. "Aguenta aí, menino corajoso", murmurou o doutor. Roberto, com lágrimas rolando incontrolavelmente por seu rosto envelhecido, suas próprias emoções se misturando com a chuva que gotejava persistentemente do telhado danificado. "Você salvou todos nós. Você é o maior herói que já conheci em toda a minha vida." Foi então que Dr. Roberto enfrentou a decisão mais difícil e agonizante de toda a sua carreira veterinária, que havia durado 4 décadas dedicadas. Ele tinha apenas uma dose de adrenalina de emergência de alta potência em sua maleta, exatamente o suficiente para potencialmente salvar a vida de apenas um dos 2 animais que precisavam desesperadamente de sua ajuda. Com lágrimas nos olhos, ele se moveu até Trovão e aplicou cuidadosamente a injeção que Rex havia insistido que fosse dada ao seu amigo. O som penetrante de sirenes cortando a madrugada tempestuosa chegou aos ouvidos de Dr. Roberto aproximadamente 25 minutos depois que os 3 criminosos haviam fugido precipitadamente da fazenda São Bento. Carlinhos, completamente tomado pelo remorso avassalador e pela culpa esmagadora que sentia após testemunhar o sacrifício heróico de Rex, havia parado no primeiro telefone público que encontrou na estrada enlameada e ligado diretamente para a polícia, confessando tudo detalhadamente e fornecendo a localização exata da fazenda isolada. As luzes azuis e vermelhas intermitentes das viaturas policiais iluminaram dramaticamente o estábulo danificado quando a equipe de emergência chegou finalmente ao local da tragédia. O delegado Antônio Martins, um homem experiente de 55 anos, que conhecia Dr. Roberto há mais de 2 décadas, através de inúmeros casos envolvendo maus-tratos a animais na região, foi o primeiro oficial a entrar cautelosamente no estábulo devastado pela violência. "Roberto, em nome de Deus, o que aconteceu aqui essa noite?" perguntou ele com voz grave e preocupada, observando atentamente a cena que se apresentava. Trovão estabilizado, mas ainda visivelmente ferido, Rex inconsciente no chão com Dr. Roberto ajoelhado ao seu lado e sinais evidentes de luta e vandalismo espalhados por todo o estábulo centenário. "Doutor." Roberto contou meticulosamente toda a história extraordinária e épica, desde a chegada desesperada de Rex em plena tempestade até o sacrifício final e heróico do cão para salvar tanto ele quanto o Trovão. Conforme ele narrava os eventos com voz embargada pela emoção profunda, outros policiais foram chegando gradualmente ao local, incluindo uma equipe especializada de emergência veterinária que Dr. Roberto havia conseguido contatar através de seu rádio de emergência durante os minutos críticos após o confronto. "Esse cão extraordinário", disse Dr. Roberto com reverência profunda, acariciando delicadamente a cabeça imóvel de Rex, "correu mais de 7 quilômetros através de uma tempestade que poderia ter matado facilmente qualquer animal. Enfrentou obstáculos que parecem impossíveis de superar. E, no final, escolheu conscientemente sacrificar sua própria vida para salvar seu melhor amigo e proteger um estranho." A equipe veterinária de emergência imediatamente se concentrou em estabilizar Trovão com fluidos intravenosos especializados, analgésicos potentes para controlar a dor extrema e antibióticos preventivos para evitar infecções graves. O cavalo, embora ainda gravemente ferido e com sequelas que levariam meses para cicatrizar completamente, havia saído definitivamente do estado crítico graças à injeção salvadora de adrenalina que Rex havia insistido heroicamente que ele recebesse.
Simultaneamente, Dr. Roberto trabalhou com intensidade desesperada e determinação profissional para tentar salvar a vida de Rex, que havia se tornado mais que um paciente. Era agora um símbolo vivo de coragem e amor incondicional. O cão havia sobrevivido milagrosamente ao impacto inicial brutal do cabo de aço, mas estava em coma profundo e lutando contra ferimentos internos sérios, incluindo possíveis danos cerebrais e hemorragia interna que poderiam ser fatais. Doutor, disse uma das veterinárias especializadas da equipe de emergência após examinar cuidadosamente Rex com equipamentos portáteis de diagnóstico. Os sinais vitais dele estão se estabilizando gradualmente. É literalmente um milagre médico que ele tenha sobrevivido a esse trauma extremo. Sua vontade de viver é extraordinária e inspiradora. Durante 4 horas intensas e agonizantes que testaram os limites da medicina veterinária, Dr. Roberto e sua equipe experiente lutaram incansavelmente para salvar a vida de Rex. Eles aplicaram transfusões de sangue para compensar a perda significativa, administraram medicamentos especializados para reduzir o inchaço cerebral potencialmente fatal e utilizaram todos os recursos disponíveis que a medicina veterinária moderna oferecia. Quando o sol finalmente começou a nascer no horizonte distante, trazendo um céu limpo e claro após a tempestade devastadora da noite, Rex abriu lentamente os olhos pela primeira vez desde o ataque brutal que quase lhe custou a vida. Sua primeira reação instintiva foi procurar ansiosamente por Trovão. Mesmo ainda fraco, confuso e claramente desorientado pelos medicamentos e pelo trauma sofrido, ele tentou levantar a cabeça com esforço para localizar seu amigo mais querido. Dr. Roberto, que havia passado a noite inteira ao lado dos 2 animais, sem dormir 1 minuto sequer, sentiu lágrimas de alívio profundo rolarem pelo seu rosto cansado, mas esperançoso. "Calma, menino corajoso", disse ele com voz suave e reconfortante, transmitindo toda a gratidão que sentia. "O Trovão está bem e se recuperando rapidamente. Você conseguiu, Rex. Você salvou a vida dele e mostrou ao mundo o que significa amar verdadeiramente." Como se compreendesse cada palavra pronunciada, Rex relaxou visivelmente e permitiu que Dr. Roberto continuasse os cuidados médicos intensivos. Do outro lado do estábulo, reformado temporariamente em uma unidade de tratamento intensivo improvisada, Trovão relinchava suavemente sempre que ouvia a voz de Rex, como se estivesse chamando carinhosamente seu amigo para confirmar que ambos haviam sobrevivido à provação terrível. Seu Antônio chegou ao meio-dia, depois de ser contactado urgentemente pela polícia durante sua viagem à cidade. Quando viu a cena, seu estábulo parcialmente destruído, Rex ferido mas vivo, Trovão se recuperando gradualmente e policiais documentando meticulosamente evidências por toda parte, ele inicialmente ficou em choque completo. Mas quando o Dr. Roberto lhe contou detalhadamente toda a história épica da coragem extraordinária de Rex, seu Antônio se ajoelhou ao lado do cão heróico e chorou abertamente, sem qualquer constrangimento. "Eu sempre soube que você era especial, meu menino", disse ele para Rex com voz quebrada pela emoção, acariciando suavemente seu pelo ainda sujo de lama seca. "Mas nunca, nem em meus sonhos mais selvagens, imaginei que fosse capaz de algo tão heróico e inspirador quanto isso." A notícia do heroísmo extraordinário de Rex se espalhou com velocidade surpreendente pela comunidade local e depois por toda a região como fogo em palha seca. Se esse final te emocionou, comenta amor e mostra que heróis existem. Epílogo, 800 palavras. 8 meses depois da tempestade que mudou suas vidas para sempre, de forma irreversível, Rex caminhava tranquilamente pelo pasto verdejante ao lado de Trovão, que havia se recuperado completamente de todos os seus ferimentos graves e traumáticos. O cavalo havia voltado a galopar pelos campos extensos
com toda sua energia característica e majestade natural. Mas agora, sempre esperava pacientemente por seu pequeno companheiro antes de sair correndo, como se compreendesse que eles eram inseparáveis para sempre, e que sua amizade havia sido testada pelo fogo e emergido ainda mais forte. A história extraordinária de Rex havia se tornado verdadeiramente lendária em toda a região e muito além das montanhas de Minas Gerais. O cão-herói de São Bento, como a imprensa nacional o havia apelidado carinhosamente, recebia visitantes admirados quase diariamente de todas as partes do país. Famílias inteiras viajavam centenas de quilômetros em ônibus fretados apenas para conhecer pessoalmente o animal corajoso que havia provado definitivamente que coragem e heroísmo não têm absolutamente nada a ver com tamanho físico ou origem social. Seu Antônio havia usado conscientemente uma parte considerável do dinheiro arrecadado através de entrevistas exclusivas, doações espontâneas de admiradores tocados pela história e até mesmo um contrato lucrativo para um livro sobre a aventura heróica para reformar completamente o estábulo, tornando-o significativamente mais seguro, moderno e confortável para todos os animais. Uma placa de bronze polido, na entrada principal, contava permanentemente a história daquela noite fatídica de heroísmo, servindo como lembrança eterna do sacrifício extraordinário e da coragem demonstrados que inspiraram milhares de pessoas. Doutor Roberto havia se aposentado oficialmente apenas 3 meses depois dos eventos traumáticos, dizendo repetidamente em entrevistas emocionadas que, depois de ver um cão ensinar o verdadeiro significado de amor incondicional e sacrifício altruísta, nada mais poderia me surpreender ou emocionar da mesma forma na profissão veterinária. No entanto, ele visitava a Fazenda São Bento religiosamente toda semana, oficialmente para verificar a recuperação contínua de Trovão, mas na realidade, simplesmente para passar tempo precioso com Rex. O vínculo especial que havia se formado entre o veterinário aposentado e o cão-herói durante aquela noite dramática permanecia forte e inquebrantável. Uma amizade que transcendia a relação normal entre profissional e paciente. Dona Maria, que havia passado os dias imediatamente seguintes à tempestade, cuidando de Rex, como se ele fosse seu próprio filho, frequentemente brincava com visitantes que o cão havia se tornado mais famoso e reconhecido que qualquer político ou celebridade da região inteira. Ele não deixou a fama subir à cabeça nem um pouquinho. Ela ria carinhosamente, observando Rex dividir generosamente sua comida com um gato abandonado que havia aparecido na fazenda algumas semanas antes. Continua sendo exatamente o mesmo cão bondoso, humilde e carinhoso de sempre. E essa observação era completamente verdadeira e tocante. Apesar de toda a atenção nacional, admiração pública e reconhecimento que recebia constantemente de estranhos e autoridades, Rex permanecia o mesmo animal humilde, carinhoso e protetor que sempre havia sido. Ele havia, no entanto, desenvolvido um novo hábito significativo e tocante. Toda manhã, antes de fazer qualquer outra atividade, ele ia diretamente até o estábulo e verificava pessoalmente se Trovão estava bem e saudável. Carlinhos havia cumprido exemplarmente sua promessa de transformação pessoal completa e radical. Após ser liberado da prisão com uma sentença condicional devido à sua cooperação total e arrependimento genuíno, ele se tornou um dos voluntários mais dedicados e comprometidos do abrigo municipal de animais. Em várias ocasiões especiais, ele visitava Rex na fazenda, sempre pedindo desculpas humildemente e agradecendo sinceramente ao cão por ter aberto seus olhos para quem realmente era por dentro. A história inspiradora de Rex também havia catalisado mudanças positivas, significativas em toda a comunidade local. Um abrigo de animais moderno e bem equipado
foi construído inteiramente com doações de pessoas tocadas profundamente pela história. Uma clínica veterinária móvel, totalmente gratuita, passou a atender fazendas remotas regularmente. Mais importante ainda, casos de maus tratos a animais na região haviam praticamente desaparecido completamente. A estátua de bronze inaugurada na Praça Central mostrava Rex e Trovão lado a lado, capturando perfeitamente a amizade que havia inspirado uma comunidade inteira. Na base de mármore, uma inscrição simples, mas profundamente poderosa. Em memória eterna da coragem que vive naturalmente em todos nós. Rex, agora com alguns fios grisalhos distintivos ao redor do focinho, que lhe davam um ar sábio e digno, havia se tornado o mentor natural para outros animais que chegavam à fazenda. A amizade entre Rex e Trovão havia se tornado ainda mais profunda e significativa, depois da tempestade que quase os separou para sempre. Enquanto o sol se punha dourado sobre a fazenda São Bento, Rex e Trovão caminhavam pacificamente de volta para casa, suas silhuetas recortadas contra o céu colorido, servindo como lembrança viva e inspiradora de que, mesmo em um mundo frequentemente cruel e indiferente, ainda existem histórias verdadeiras de amor incondicional, sacrifício heróico e esperança inabalável. Se essa história mudou algo em você, se inscreve no canal para mais histórias de coragem. E assim, o legado eterno de Rex continuava crescendo e se espalhando, inspirando incontáveis outras pessoas a encontrarem e cultivarem o herói que existe pacientemente dentro de cada um de nós.